Aí estamos no ar já. Pastor Toninho, pode desmutar seu microfone por enquanto? Aí. Estamos, acho que, no ar. Só ver se está saindo nossa voz no Facebook. Aí estamos no ar já. Pastor Toninho, tá saindo, né? Pode desmutar seu microfone. Ok. Aí. Estamos, acho que, no ar. 22/3, estamos aqui mais uma vez, na segunda-feira, para falar do amor de Deus, da graça divina, falar do auxílio do Espírito Santo e podermos escutar uma palavra poderosa que vai atingir os nossos corações e vai nos alimentar. Queria dizer que para aqueles que nos ouvem agora, simultaneamente, para aqueles que vão nos ouvir depois no vídeo gravado, na live gravada, que você é muito bem-vindo e que tudo que for ministrado aqui, tudo que for falado aqui, possa vir de encontro ao seu coração e possa ser uma ajuda inesgotável, porque não é uma ajuda nossa, mas é uma ajuda de Deus, é a palavra de Deus manifestando no coração do homem, usando o homem para falar da palavra de Deus e para ministrar, e para que caia no coração, que possa absorver esta palavra e trazer milagres para a sua vida, né? Nós estamos passando por dias difíceis que estão amedrontando pessoas, estão assustando pessoas. Nós vemos pessoas falecerem, conhecidos, parentes, pessoas que nós conhecemos à distância, que estão na mídia. Nós, às vezes, nos assustamos. Mas nós sabemos que isso é em decorrer da palavra, o que a palavra disse, o que a palavra falou sobre este acontecimento. E nós queremos, então, dizer para você que nos ouve, tenha coragem, tenha fé em Deus, né? Porque nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. E eu gostaria que nessa ministração do louvor, e depois nós vamos ter a palavra logo em seguida, você possa escutar esta mensagem cantada, esta ministração do louvor, e você possa pegar essa ministração e colocar diante do seu coração, dentro do seu coração, e isso possa ser estar nos seus lábios, e todo dia você possa dizer isso: eu não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Nós vamos agora, então, ouvir uma ministração, vamos ministrar o louvor, e você possa nos acompanhar e, se possível, também cantar. Amém? Ok. Uma canção que
Se você que é filho de Deus, creia nesta palavra, nesta mensagem cantada, e também ouça essa palavra que vai ser ministrada, que Deus vai trazer para nós, que isso possa vir de conforto a você. Hoje a ministração vai ser a face do amor do eterno. Falar do amor do eterno é uma coisa inexplicável, né? É difícil, mas é bom ouvir a palavra e é bom se falar do amor. Amém, pastor Toninho? Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Que o seu coração seja uma terra fértil nessa noite para receber essa palavra, essa semente que vai ser semeada no seu coração, né? E quando eu falo do amor de Deus, eu fico constrangido do amor de Deus, né? Deus nos ama de tal maneira que ele nos constrange, porque o amor dele não tem expressão e palavras que você possa falar do amor de Deus. Mas eu quero ministrar sobre a face do amor de Deus, uma das facetas do amor de Deus, né? Daquele que o amor que ele tem por nós. Nós mesmos sendo pecadores, errantes, né, falhos, ele permanece a nos amar. E ele quer dessa mesma forma que nós amemos da mesma forma como ele nos ama, né? E que essa palavra ela possa, sabe, cair numa boa terra, como eu falei, e produzir frutos, que isso é muito mais importante, né? Lá em Mateus 24:12, a palavra fala que por se multiplicar, né, a iniquidade, a maldade, o amor de muitos ou de quase todos se esfriará. E são dias assim que nós estamos vendo que o amor pelo nosso próximo está se distanciando, esse distanciamento social, e o inimigo está criando um distanciamento também entre você e Deus, né? Com as preocupações, com o medo, né? E por isso que eu falo, o amor lança fora todo o medo. E por isso que eu quero ministrar sobre o amor, porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, né, da mesma forma como ele nos ama, o medo ele é descartado, o medo. E como essa canção mesmo fala, né? Eu não sou mais filho do medo, eu sou filho de Deus, né? Eu não tenho mais o medo, mas eu sou filho de Deus, por causa que o amor dele nos preenche de uma tal maneira que nada mais de fora pode nos saciar mais que o amor dele. Isso que é muito importante. E Jesus nos deixou vários ensinamentos para nós, para como nós podemos viver na Terra. E é sobre esses ensinamentos que eu quero falar nessa noite, que eu quero ministrar nessa noite, né? Os relacionamentos humanos, nós vemos os relacionamentos hoje de uma maneira geral, mesmo entre cristãos e não cristãos, abalados, né? As pessoas estão dentro das casas, mas elas estão distantes uma das outras. Ou no celular, ou na televisão, não existe mais um diálogo entre a família. Você pode perceber isso, que na maioria dos lares está tendo um distanciamento muito grande entre as pessoas, e está vendo esse esfriamento, o amor está esfriando de muitos, como a palavra mesmo nos fala, né? E cada um, com o seu celular, na sua TV, começa a se distanciar. Mesmo dentro de casa, as pessoas estão distantes uma das outras. A televisão tira o diálogo entre o marido e a mulher e os filhos, ou o celular, ou cada um no seu quarto com o celular, com a sua televisão, não existe mais diálogos, e o inimigo começou a semear já há muito tempo essas coisas. Só que com essa pandemia, eu vejo que o amor de muitos estão esfriando, porque faz assim, o relacionamento hoje das pessoas, elas são horizontais e não vertical. Eu preciso ter um relacionamento vertical com Deus e horizontal com os meus irmãos. E assim, eu relaciono com as pessoas horizontais. O que a pessoa me dá é aquilo que eu vou devolver para elas. E muitas vezes nós não devolvemos ainda aquilo que recebemos no horizontal. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós recebemos no vertical com ele, dele, para nós, e nós passarmos para as pessoas aquilo que nós recebemos dos céus. Nós não podemos oferecer coisas naturais para as pessoas, um amor natural, um amor carnal, mas nós temos que dar esse amor que vem dos céus para as nossas vidas. Eu queria abrir lá em Mateus 5,
Mateus 5, 38 em diante. Capítulo de Mateus 5, versículo 38 em diante. A palavra fala assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra face. E nós vemos que nos dias de hoje, falta dar a outra face para as pessoas. Dar a outra face quando alguém te bate. Por isso que eu estou falando, quando você recebe no horizontal, você devolve no horizontal. Você não recebe na vertical aquilo que é de Deus para dar aquilo que é para as pessoas. E o amor de Deus é que faz toda a diferença em nossas vidas. Né? Jesus ensinou esse mandamento e ele praticou, ofereceu a face. E ele praticou esse mandamento. Ele só não ensinou, mas ele também praticou esse mandamento de dar a face. Quem tem condições hoje de oferecer a outra face? É uma pergunta que eu deixo para você responder. Qual é a condição? Quem tem condição de oferecer outra face? Se alguém, a palavra fala, se alguém bater na tua face, na face, você dá a outra para ser esbofeteada também. E eu queria saber quem é que tem condições hoje de oferecer a outra face. Porque hoje as pessoas vivem o quê? Com argumentos humanos e não com os princípios que vêm dos céus. Esse é o grande problema das pessoas hoje. As pessoas têm que argumentar, a pessoa me fez isso e eu fiz aquilo porque ela me fez aquilo. Ela usa argumentos humanos da razão e não aquilo que vem dos céus. Ah, fulano me fez isso, eu revidei porque ele me fez aquilo. Mas a palavra fala que nós temos que dar a outra face. E só pode dar a outra face quem tem o amor de Deus para dar a outra face. O amor. Alguém te fez mal e você continua amando aquela pessoa. Porque Jesus ensinou isso para nós vivermos nessa terra dessa maneira. Pessoas que vivem condicionadas pelas ações humanas e não pelas escrituras sagradas. Elas vivem condicionadas pelas ações humanas e não pelas escrituras sagradas, aqui os princípios que a gente sempre fala e a gente sempre bate nos princípios da palavra. Nós vivemos nos princípios da palavra. E aí nós damos o quê? A outra face. Quando eu estou vivendo na escritura sagrada, quando eu amo a palavra, quando eu vivo os princípios, eu começo a dar a outra face. Eu não vou ter argumentos para que eu revida, ou que eu faça aquilo, ou que eu faça aquilo outro. Quando nós estivemos distante das aplicações humanas, né, das aplicações do relacionamento humano, e quando nós estamos mais próximo, né, com Deus, nós começamos a fazer isso da outra face. Nós não vamos argumentar com as pessoas, mas nós vamos demonstrar amor para as pessoas, o amor de Deus para a vida das pessoas. Mesmo as pessoas te fazendo mal, nós temos que ministrar amor para a vida das pessoas. Esse é um ensinamento que Jesus deu. E por isso que eu falo que o amor de Deus, ele nos constrange. E aí, lá em Lucas 5, né? Jesus tinha pregado para que Pedro... Vamos pegar Lucas 5. Mateus, Marcos, Lucas 5. Jesus estava assim, em volta de uma grande multidão, aí Pedro, e junto com os outros pescadores, não tinham pescado nada a noite toda, que a palavra relata isso, e aí Jesus entra no barquinho e pede para ele se afastar um pouco, para ele poder ministrar para aquela multidão que estava ali à volta. E depois que ele ministrou a palavra, né, Jesus pede para Pedro, Lucas 5:5, 5:4, quando acabou de falar, disse a Simão, o Pedro, faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Que palavra? A palavra que Jesus estava ministrando ali. Jesus estava ministrando uma palavra, talvez de fé, de ânimo, de confiança, e ele falou, sobre a tua palavra, a palavra que você estava ministrando, eu vou jogar essa rede.
Mas Pedro, ele sabia que naquela hora do dia, naquela hora, não daria peixe para pescar. Se ele pescou a noite toda e não pegou nada, e é interessante que vocês fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro, vendo o quê? Vendo que realmente era algo de Deus, aquilo que ele tinha falado, aquilo que ele estava ministrando, e sobre aquela obediência de Pedro, ele lançou a rede e ele viu que aquilo que era impossível se tornar possível. E aí Pedro fala assim, vendo Simão Pedro, né, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta de mim, sou homem pecador. Ele reconheceu que ele era pecador diante de Jesus. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Pedro se prostra aos pés de Jesus e deu o quê? Conta do seu estado, da sua situação pecaminosa. Ele viu o amor de Jesus naquela situação. Mesmo ele sendo um pecador, ele que sabia os pecados que ele tinha, Jesus abençoou a vida dele. Deu uma palavra e ele foi abençoado pelaquela palavra. Ele viu o amor de Jesus ali naquela hora. Ele falou, poxa, eu sou um pecador, um errante, e Jesus vem e me abençoa. E ele se prostrou ali diante do amor que Jesus teve por ele. Né? E Deus, ele ama. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele te ama incondicionalmente. Você não precisa fazer alguma coisa para ele te amar. Ele te ama e pronto. E por ele nos amar, ele quer nos ensinar a amar como ele nos ama. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que o Espírito Santo toque no seu coração. Ele quer que eu e você amamos as pessoas como ele ama as pessoas, incondicionalmente. Eu não preciso que as pessoas me façam alguma coisa para poder amá-la, mas ele quer que nós amamos ela. Deus ama incondicionalmente, apesar do nosso pecado, ele continua nos amando. Às vezes eu me pergunto, como alguém como Deus pode querer algo conosco? Às vezes eu fico perguntando, né? Como alguém pode querer algo conosco? Como Deus pode querer algo conosco? E ele investe em nós, mesmo sabendo a nossa situação. Isso que eu acho tremendo do amor de Deus. Ele investe a cada dia na minha vida, na sua vida. Mesmo com todas as nossas falhas, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele ainda projeta o quê? As mudanças, as transformações para o nosso ser. Eu acho tremendo isso. Ele proporciona situações e circunstâncias porque ele quer uma mudança em nós, do nosso caráter, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. Deus, ele quer uma mudança em nós, a cada dia. E através do amor dele, que ele consegue fazer isso conosco. Qualquer um poderia te abandonar. Mas Deus, pelo seu amor, não nos abandona. Quantas vezes eu posso falar para você? Quantas vezes você abandonou alguém ou alguém te abandonou, te deixou na mão por uma situação, por um erro, por alguma coisa? Quantas pessoas desistiram de você? Abandonaram a sua vida? Só você sabe o amor de Deus tem feito na sua vida. Só você conhece aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mesmo dando tantas mancadas, pecado, você ainda sente o amor de Deus. Ele está ali, ó, todos os dias, querendo te transformar, querendo te mudar, sabe? Querendo te promover. Tanto é que, ali para Pedro, ele fala, olha, agora você vai deixar de ser o projeto de Deus para Pedro. Além de abençoar Pedro com a pescaria, ele tem projetos para a minha vida e para a sua vida. Ele fala assim para Pedro, ó, agora você vai deixar de ser pescador de homens, e você vai deixar de ser pescador de peixe, e agora você vai ser pescador de homens. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Alcançar vidas. No 10 ele fala isso. Ele fala assim, ó,
De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O projeto de Deus, além de Deus te abençoar, além de Deus te amar, mesmo do jeito que você está, mas ele tem um projeto de vida, ele tem um chamado para a minha vida e para a sua vida, de levar o evangelho para a vida das pessoas, de pescar vidas para Jesus. E muitos estão rejeitando esse amor de Deus. Isso que é o pior. Muitos estão rejeitando esse amor de Deus. Sabe? Confie no amor de Deus. Ele não é um amor humano, não é um amor que trai, um amor que hoje te ama, mas amanhã não te ama. Não, é um amor contínuo. Ele amou de tal maneira, Deus amou de tal maneira o mundo, que ele deu seu único filho para que morresse por mim e por você. E muitos estão rejeitando esse amor de Deus. Confie no amor de Deus. Ele está oferecendo a outra face para você. Muitas vezes nós estamos dando bofetada pela nossa desobediência. Muitas vezes nós estamos dando uma bofetada por não crer como deveríamos crer. Muitas vezes nós estamos dando uma bofetada no rosto de Cristo por não andar nos seus princípios, e ele dá outra face, a face do amor para nossas vidas. Ele continua nos amando. Ele dá outra face para que nós sejamos alcançados pelo seu amor. A face do amor dele por nós. É isso que eu quero que você entenda. A face do amor que ele tem por nós, o amor que ele tem pelas nossas vidas, mesmo nós somos errantes, com tanta coisa para ser transformada ainda, tanta coisa para ser modificada, mas ele nos ama e ainda apresenta um projeto de vida para as nossas vidas. Ele tem um projeto para mim e para você. Como ele falou para Pedro, vocês não são mais pescadores agora, vocês são pescadores de homens, de pessoas. Tem uma outra passagem que eu acho tremenda, né? Quando Jesus estava ministrando, ele fala para os discípulos: vão na frente com o barquinho, depois eu alcanço vocês lá. E ele ficou e eles entraram no barquinho. E aí, quando ele já estava no meio do mar, e as ondas, o vento bateu, aí Jesus começou a andar sobre as águas e estava chegando perto deles, e eles até se assustaram. Está lá em Mateus 14, 24 a 31, essa passagem. E ali ele ficou assustado. E Pedro falou assim: opa, quem é? É um fantasma? Não, não, sou eu. Aí ele fala: tá bom, então se é Jesus mesmo, manda eu ir aí, eu vou andando. Ele era um pescador, ele sabia nadar, ele poderia nadar muito bem até Jesus, mas ele queria experimentar o sobrenatural de Deus e andar. E ele começou a andar sobre as águas. Isso que eu quero que você entenda: quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, de Jesus, e começamos a olhar as circunstâncias, porque Pedro começou a olhar os ventos, começou a ver as ondas, começou a ver, deu medo. E ele afundou. Ele gritou: mestre! Aí Jesus vai e levanta ele, tira. E ele fala: homem de pequena fé. Não tinha fé suficiente para andar. Não tinha fé suficiente para crer que Jesus, mesmo nós não tendo uma fé suficiente para caminhar, quando Jesus manda nós caminhar, ele continua nos amando. Ele continua nos amando. Mesmo quando ele fala caminha sobre as águas. Você repara que Jesus, nessa passagem, ele não parou os ventos, não parou a tempestade, não parou as ondas. Mas ele te deu condições de fé para você caminhar sobre as águas. Pedro caminhou, deu alguns passos, mas quando ele olhou para o vento, para a chuva, é a mesma coisa você. Você pode estar passando por um vento, por uma tempestade. Jesus está falando: ande, avance, não pare, ande, creia, ande no amor, ande sobre as águas. Ande no sobrenatural de Deus. Não fica andando muito nas coisas naturais, irmãos. Não fica andando muito sobre a tua razão, o que você pode fazer ou deixa de fazer. Mas quando Pedro afundou ali, por causa da incredulidade, por causa... Jesus até fala que ele tinha pouca fé.
E Jesus pega ele e levanta. Jesus sempre vai estar nos levantando. Jesus vai sempre estar pegando a sua mão e levantando. Mesmo Pedro tendo pouca fé, ele continuou amando e socorrendo a vida de Pedro. E quando nós olhamos para Jesus, enquanto nós olhamos para Jesus, quando nossos olhos estão fitos, e não na situação, na circunstância, tira a circunstância desse Covid, tira os teus olhos, tira a sua mente, o seu pensamento, não liga a sua televisão, não fique se contaminando com notícias que vai te contaminar e vai esfriar a tua fé. Não fique olhando essas notícias, irmãos. Em vez de você ficar escutando o repórter, ouvindo, morreu não sei tantos, está no hospital tantos, vai ler a palavra e vai orar por essas vidas. Em vez de você ser contaminado pela uma mídia comunista, em vez de você estar sendo contaminado com palavras negativas, tenha fé, tenha o amor, tenha esperança. Saia do medo. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Se você está com medo, é porque você precisa desse amor, de dar outra face. Jesus não deixa afundar mesmo com falta de fé, mas o seu amor não deixa nos afundar. E quantas vezes nós somos abençoados, libertos, não pela nossa fé, mas pela sua misericórdia e pelo seu amor, nós somos alcançados e somos abençoados. Não porque nós merecemos e não porque nós temos fé suficiente. Note que Jesus não parou a tempestade, como eu falei, para você andar sobre as águas. Ele não para. As situações ele não vai parar. Ele quer que você caminhe. Ele quer que você ande no sobrenatural dele. Que você ande na obediência da palavra. Que você ande nos seus princípios. Muitas vezes a nossa fé, ela não, como eu posso dizer, a nossa fé não é do tamanho da nossa necessidade. Nós temos mais necessidade e a nossa fé não acompanha, não é superior àquilo que nós necessitamos. Quando eu quero fazer outra pergunta para você nessa noite. Quando uma pessoa não acredita em você, não dá crédito para você, para sua vida, você é capaz de socorrer essa pessoa? Porque Pedro não tinha fé. Você está entendendo, irmãos? Não acreditou naquilo que Jesus estava falando. Ele olhou mais para a circunstância e para a situação. E eu quero te perguntar, quando uma pessoa não acredita em você, não dá crédito para a sua pessoa, para a sua vida, não dá crédito nenhum para a sua vida, você é capaz de socorrer aquela pessoa quando ela estiver afundando, você consegue tirar ela, puxar ela como Jesus puxou Pedro? Mesmo não crendo e nem confiando nele, como nós devíamos, ele nos ama e sempre está disposto a nos socorrer quando chamamos por ele. Sempre quando você clamar por ele, ele vem ao teu socorro, irmãos. É que as pessoas estão andando tão humanamente, tão presas nessa terra, que muitos não estão nem com força para clamar mais por Deus. Porque o seu coração esfriou. E no meio de toda essa cinza que você está vivendo, que o sopro de Deus venha sobre a sua vida, soprar, tirar toda a cinza que está, sabe, escondendo ainda sabe o carvão quando está aceso ainda, mas parece que só tem cinza. Mas quando você sopra, ainda tem uma faísquinha de fogo lá no carvão. O Senhor está soprando hoje na sua vida, está tirando toda essa cinza, porque cinza fala de morte, fala de desânimo, fala de tristeza, de opressão. O Senhor está soprando a sua vida com o amor dele, para que a brasa volte a fumegar, volte a esquentar outras vidas.
Quer dizer para você que você não está apagado. O Senhor está soprando nessa noite sobre você para que, sabe, a brasa volte novamente. O fogo que você tinha por Deus que deixou apagar, aquele primeiro amor que Apocalipse fala e que você deixou o primeiro amor, Deus está soprando o amor dele para que o amor volte, sabe, com todos os dínamos do Espírito, venha sobre a tua vida nessa noite e que faça a chama acender, a reviver em você. Uma outra coisa que me chama muita atenção, essa é demais, eu fico assim, maravilhado com Jesus, com a vida dele. Antes da última ceia, Jesus ele pega os 12 discípulos, ele vai fazer o lava-pés, ele vai lavar os pés. Até Pedro fala, não, senhor, eu lavo meus pés, não, me lava inteiro, não. O necessário é lavar os pés. O seu caminhar precisa estar limpo. E o que me chama atenção, ele sabendo que Judas iria traí-lo, ele lava os pés de Judas. Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo na ceia, ele pega o bocado de pão, molha no vinho e coloca na boca de Judas. Para o judeu, isso é ato de amor. Quando você dá o primeiro pedaço de pão, você dá para aquela primeira pessoa que você ama, a amizade que você tem pela pessoa. E Jesus pega o pão, molha e dá para Judas, dizendo, mesmo sabendo o que você vai fazer, eu continuo te amando. Tem várias passagens na Bíblia que eu fico assim, admirado que Jesus faz. E aqui, nessa lição de amor de Jesus, ele falou, eu sou o mestre, e eu estou lavando os seus pés. Quanto mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. Limpar o caminhar da pessoa, facilitar, limpar os pés, fala sobre isso. Eu vejo assim, na grande maioria hoje, já sei que você é criticado, mas a grande maioria hoje, dos pastores, dos apóstolos, eles querem ser servidos. Eles precisam ensinar as pessoas a servir. E você ensina não é falando, você ensina é fazendo, você ensina é tendo atitudes de lavar os pés das pessoas. O versículo do lava-pés é João 13, né? Depois, se você quiser ler, e da ceia, João 13, 26 e 27 fala sobre aquilo que eu falei, de molhar o pão e dar para Judas, aquilo que era o melhor, ele deu primeiro para Judas. E lá em Lucas, João 13, 14, Jesus fala, se eu sou o mestre e lavo os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Quer dizer para você, irmãos, você não está aqui nessa terra para ser servido, mas para servir. Amém? Aí você pode falar, mas eu não sou líder da igreja, mas na sua casa, você muitas vezes quer ser servido e não serve. Não serve os filhos, não serve a esposa, ou vice-versa, a esposa não serve o marido, não serve os filhos, ou vice-versa, os filhos não servem o pai, não serve a mãe. Mas nós temos que servir em todos os lugares, no teu trabalho, na escola, na internet, você está servindo, ajudando de uma forma. E Jesus estava mostrando ali para os discípulos que a autoridade, que a liderança deve sempre dar a outra face. A face do amor de Deus. O servir é a outra face. Eu estou dando a minha face, é o amor de Deus para a vida das pessoas. Ou você mulher ou homem, né? Marido, mulher, que muitas vezes o seu marido ou a esposa não te trata como você gostaria. Ou você não está com o teu casamento como você gostaria. O que você faz? Você devolve a ele ou a ela de que maneira? Quando você não está sendo bem tratado. Como é que você devolve aquilo? Então, ele não está me tratando bem, então eu vou ser arrogante, eu vou tratar mal, vou ficar
impaciente. Como é que você devolve aquilo que você não está gostando? Da sua esposa ou do seu esposo, você não está gostando do relacionamento. Como é que você devolve? Você devolve com vingança, você devolve retrucando, você devolve falando mal, você devolve sendo fria ou sendo frio. Como é que se devolve aquilo que você não está gostando? Você dá outra face? A face do amor de Deus? Ou será que nós só temos uma face dura, uma face rígida? Não, você tem a outra face, irmão. Você tem a outra face, e é isso que Deus quer. Deus quer que você dê a outra face do amor de Deus para oferecer para as pessoas. Não é retrucando, não é devolvendo. Mas só pode fazer aqueles que têm um relacionamento vertical com Deus, e ele não dá aquilo que é natural, mas ele dá aquilo que é sobrenatural para a vida das pessoas, que é o amor de Deus. Eu não estou falando um amor carnal, o amor eros, mas eu estou falando do amor ágape, o amor que vem de Deus, você dá para as pessoas. Porque assim, se você tem o coração rígido, você não muda, você é duro, você não dá outra face, qual a diferença de você com o ímpio? Eu queria fazer uma pergunta de novo. Qual a diferença tua com o ímpio? Porque o ímpio age dessa forma. Mas aqueles que têm Deus no seu coração, que têm o amor de Deus, ele não pode retribuir da mesma forma que um ímpio retribui. Eu não posso agir da mesma maneira como um ímpio. Eu não posso responder a algumas circunstâncias como o ser humano responde naturalmente, pela sua razão. E eu não posso julgar as outras pessoas por ela não dar aquilo que às vezes eu preciso. Eu não posso julgar. Às vezes eu estou precisando de alguma coisa e as pessoas... Mas só pode dar quem tem. E se as pessoas não têm para te dar, para te ajudar, para te ajudar, você precisa ensinar as pessoas a amar da outra face, né? Então você precisa investir nessas vidas para eles poderem ter algo para te dar. Lá em Mateus, é demais isso aí. Lá em Mateus 26, 36, Jesus está no Getsema. É as últimas horas ali de Jesus. Ele sobe para orar, ele sobe com seus discípulos, aí ele chama mais três, né? Os três que estão mais juntos ali, Pedro, João e Tiago, eles vão lá para subir para Jesus, e Jesus se afasta um pouquinho deles, né? Se afasta um pouquinho deles. Esses daí estavam mais de 3 anos, com 3 anos e meio, mais de 3 anos caminhando com Jesus, Jesus ensinando, Jesus ministrando, dia e noite, porque eles estavam com Jesus diretamente, todos os dias. E na hora que Jesus mais precisa deles, vamos ler Mateus 26. Mateus 26. Jesus, no 38, Mateus 26, 38, Jesus abre o coração dele com as pessoas, com os seus discípulos. Ele abre o coração dele. Olha o que Jesus fala. Jesus precisava de um amigo ali, de um discípulo fiel. Não, estamos juntos, nós vamos estar orando com você, Jesus. Nós vamos estar ali com você. Olha o que Jesus fala no 38. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui, ore comigo. Esteja comigo orando nessa hora, para me dar força, para mim poder enfrentar essa situação. Aí Jesus veio uma vez, voltou lá, e estavam dormindo. Aí foi de novo, voltou de novo, 2 vezes, e eles estavam dormindo. Na terceira vez, Jesus falou: poxa, meu Deus do céu, os caras estão dormindo. Mas ele continuou amando, mesmo na hora que ele precisava, e eles não conseguiram nem sequer orar, velar ali, estar com ele. Jesus continuou amando, né? 3 vezes os discípulos estavam ali dormindo, na hora que Jesus mais precisava deles. Mas o que Jesus fala? Aqui no
Olha ainda o que Jesus falou no 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O próprio Jesus ainda sendo rejeitado, porque foi rejeitado ali. Na hora que você precisa de alguém não... Você fala para o cara te ajudar, o cara começa a dormir. Você está sendo rejeitado ali. E Jesus, ele fala assim, orai, vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus, ele estava ali, na hora que ele estava precisando, os discípulos não conseguiram ajudar ele. Não conseguiram ficar ali orando. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, irmãos. No momento difícil, em vez de nós termos fé, muitas vezes nós murmuramos, retrocedemos o nosso caminhar. Muitas vezes, na hora que é para nós termos fé, para estar ali, com esse tempo difícil de pandemia, em vez de você estar orando, jejuando, clamando, você está murmurando, reclamando, brigando com o político, brigando com isso. Nós temos que dar aquilo que vem do céu para as pessoas. Nós não podemos dar aquilo que é no horizontal. Nós temos que pegar aquilo que é do vertical, que vem de Deus, e dar para as pessoas. Eu não posso ficar trocando no horizontal humano com humano. Eu preciso pegar aquilo que é divino, o amor de Deus, e distribuir para as pessoas esse amor. E mesmo assim, Jesus sendo abandonado ali, ele ainda orienta os seus discípulos. Ele tem o amor e ele tem a compreensão ainda para orientar os discípulos. Mesma coisa Pedro, quando negou Jesus 3 vezes. Jesus continuou amando Pedro, mesmo ele negando. Por isso que o amor dele nos constrange. Por isso que eu quero dizer nessa noite, irmão, não desanime. É hora de você se levantar. Porque nessa noite foi soprado aquelas cinzas que estava escondendo a luminária. É a mesma coisa quando aquela passagem que fala de colocar a lamparina debaixo da cama. Não, é hora da lamparina estar acesa para o mundo. É hora de refletir aquilo que Deus é na sua vida. E não é hora de você ficar apagado, não é hora de você ficar esconder a chama do fogo do Espírito. Nessa noite ele entra no seu coração. O fogo do Espírito, ele entra de uma tal maneira que toda a cinza que está apagando, eu declaro sobre a tua vida nessa noite, que o fogo do Senhor entra no seu lar, entra na sua casa, entra na sua vida, entra no seu trabalho, entra em todas as situações da tua vida, o fogo do Senhor entra em você nessa noite. O amor de Deus, ele entra de uma tal maneira em você. Aquele amor que pareceu que viveu em cinza, o teu relacionamento com a tua esposa, o relacionamento teu com teus filhos, que Deus sopre na sua vida, que toda a cinza seja espalhada, mas o fogo, a brasa, volte a estar fervendo, sabe, borbulhando do fogo do Espírito sobre a tua vida, na tua casa, no teu lar. E para encerrar, eu quero ler 2 Coríntios, É 2 Coríntios 5, 14 a 17. Olha o que fala, 2 Coríntios 5, 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Eu declaro que tudo se faz novo na sua vida. A brasa, ela foi acendida, ela foi soprada.
Sabe, quem já fez churrasco, sabe disso? Quando o churrasco está quase acabando, né? Parece que a cinza toma conta, parece que não tem mais fogo ali na churrasqueira. Mas quando você sopra, a brasa acende de novo, o carvão é ativado de novo. Eu quero declarar sobre a tua vida que essa palavra ative o amor de Deus sobre você. Essa face do amor. Dá outra face, amor. Mas não dá outra face, dá a face do amor para a vida das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu só queria dizer que, por isso que às vezes a gente escuta que é muito difícil seguir a Jesus, e as pessoas dizem que é difícil seguir a Jesus. De fato, a gente pode dizer que é também, porque na vida existem muitos atropelos, muitas dificuldades. Mas exatamente isso, por existir atropelos e dificuldades, e por ser um caminho estreito, né? A porta, diz que o caminho apertado, a porta é estreita, né? E o que acontece é que, para servir a Jesus, tem que se submeter a algumas coisas e a este caminho, a esta porta. E é uma tendência humana mesmo, ainda mais hoje, de a gente desanimar de tudo que está acontecendo aí, né? Agora, o que nos interessa é que Deus possa estar no controle de todas as coisas e a gente pode servir a Deus com toda a segurança, porque Ele nos dá a segurança, né? Então, acho que é isso, né? E saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se caiu a conexão aí, mas de toda forma nós terminamos e também o pastor Toninho saiu do ar, acho que caiu a conexão dele, e nós agradecemos por você ouvir e assistir esta live e esta palavra. Esteja com seu coração no Senhor, esteja grato por todas as coisas e se firme no Senhor, né? Nós voltamos agora na quinta-feira com um bate-papo na palavra, que você possa estar neste dia, na quinta-feira também, participando conosco. Se você quiser, você pode colocar o seu comentário aí no Facebook e pedidos de oração ou alguma dúvida que você tiver, ou seu ponto de vista, né? Que você possa também participar dessas lives, ok? Em nome de Jesus, nós terminamos aqui. Boa noite para vocês.